Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o verso de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus irmãos, eu quero pregar nessa noite sobre as marcas de um adolescente de atitude. Eu quero pregar sobre as marcas de um crente de atitude. O culto é dirigido pelos adolescentes. Não se sinta constrangido de você não estar na idade da adolescência, porque a palavra tem que servir para todos nós hoje. E eu creio que Deus vai falar poderosamente conosco, não por mim. Nesse momento, a gente não traz diploma, a gente não traz conhecimento, a gente só traz a perna bamba e uma oração de pedido de misericórdia. Então o meu desejo do fundo do meu coração é que o Espírito Santo fale contigo nessa noite. A palavra de Deus nos leva para uma cidade cheia de informação, de conhecimento, de desenvolvimento. E melhora um pouquinho o retorno para mim de cá. A palavra de Deus nos leva para uma igreja muito conhecida, que foi eternizada através das páginas da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Como uma flecha na mão do valente, assim estava a cidade de Pérgamo nas mãos de Jesus, quando falou com João na ilha de Pátimos para deixar uma mensagem para 7 igrejas da Ásia Menor, e Pérgamo está situada dentre delas. É uma das mais principais cidades quando estamos falando no quesito de disseminação de conhecimento. No mundo antigo nós tínhamos apenas 2 cidades que propagavam conhecimento. Uma das principais cidades era a cidade de Alexandria, no Egito. A outra cidade era a cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. A história vai contando que o Egito, ele não somente tinha uma das maiores bibliotecas e uma das maiores faculdades de medicina do mundo antigo, tanto que eles traziam essa força e essa pujança de conhecimento, até porque a primeira forma de escrita foi feito por intermédio do papiro, que era uma planta que nascia às margens do rio Nilo, e como estava tudo centralizado lá, eles também monopolizaram o comércio, a fabricação, a cultura e a venda para a fabricação de livros e escritos. Aconteceu uma guerra cultural entre Alexandria e Pérgamo. Essa guerra cultural se trouxe porque Alexandria teve uma ideia brilhante: se eu parar de fornecer os papiros para Pérgamo, eles não vão ter como cultivar. O que não há como cultivar, não tem como publicar. E o que não há como publicar, não há como ensinar. Logo, em poucos anos, teremos todo o conhecimento emergente nas nossas mãos. O Egito então libera um decreto e rescinde toda o comércio bilateral entre Pérgamo na Ásia Menor e Alexandria no Egito, e fala: nós não venderemos mais para vocês. Até que um estudioso que não se contenta de ficar parado na sua zona de conforto e nem de se vitimizar, começa a ver que se pegar o couro de cabra, curti-la no sol por um tempo, ela consegue absorver a escrita, e não somente isso, mas perdura por muito mais tempo. Logo, o couro vai durar muito mais do que o papiro. É por isso que depois do papiro nós temos a segunda fase da escrita da humanidade, chamada de pergaminho, porque foi criada na cidade de Pérgamo. O conhecimento se expande, todo tipo de informação transita entre essas 2 cidades. Todo tipo de novidade começa a se alastrar, mas passam primeiro pela cultura e pela biblioteca da cidade de Pérgamo. Quem está me ouvindo, diga amém. A palavra de Deus vai garantindo a soberania dessa cidade no conhecimento.
não somente na escrita, mas também na cultura. Pérgamo era detentora, logo depois de Atenas, de um dos maiores e principais anfiteatros da época. Uma tecnologia milenar que até hoje não consegue se explicar, ao ponto que, quando alguém estava em grandes espetáculos, ou de peças teatrais, ou de ópera, eles conseguiam fazer arenas que projetavam o som de modo que aquele que estava no mais alta arquibancada do Areópago conseguia escutar na mesma qualidade de quem estava à frente, sem nenhum recurso de som. Nessa cultura havia a distribuição de entradas para espetáculos específicos. Redobre a sua atenção e eu preciso da sua paciência por enquanto. Quando acontecia principais espetáculos, dava-se a notícia por toda a cidade, mas primeiro passava-se a notícia de forma privilegiada pelos palácios dos imperadores, dos senadores, dos intendentes. Aqueles que representavam o reino tinham o privilégio de saber primeiro o espetáculo que ia acontecer. Presta atenção. Havia lugares de honra, e esses lugares de honra eram organizados por intermédios de ingressos distintos, sendo um deles o maior ingresso de privilégio, o maior ingresso de honra, Rafael, pastor, era uma pedra branca, em que tinha um nome que só você sabia que seria identificado por esse nome, para que não houvesse falsificação. A sua pedra é sua, a sua pedra é sua, a sua pedra é sua, e essa pedra lhe daria não somente o privilégio de conhecer primeiro sobre o espetáculo que aconteceria, mas também daria a certeza de que a sua cadeira estivesse garantida num lugar de destaque. Pega. Ah, mas eu vou chegar atrasado. Fique tranquilo. Cadê a sua pedra? Está aqui. Então o seu lugar está garantido. Mas e se eu perder o espetáculo? Fica tranquilo. O espetáculo só começa quando todas as pedrinhas brancas chegarem no espetáculo. Enquanto toda a terra fica procurando notícias, explicando a respeito do que acontece na política, na economia, na natureza, no ambiente, na terra, no céu, debaixo do céu, sobre o céu, entre os planetas, tem representantes do reino que já sabem a notícia de forma antecipada. Eu estou ministrando para gente aqui que é representante, porque a notícia passava primeiro dentro dos palácios, e passava primeiro perante aqueles que eram representantes do reino. E a Bíblia me diz que nós somos sacerdócio real e uma nação adquirida por Deus para levar as boas novas de salvação. Sabe o que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando uma notícia que talvez você já sabe, mas eu quero reforçar. Você é representante de um espetáculo que vai acontecer, e o espetáculo vai começar somente quando a gente chegar lá e apresentar as nossas pedrinhas. É aquilo que está no Salmo de número 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, porque está entrando o Rei da Glória. O espetáculo que a humanidade não vai conhecer, não conhece por falta de capacidade, porque estamos na era da informação, não conhece por falta de destreza, porque estamos na época do treinamento. Mas quem vai conhecer o espetáculo não é aquele que tem mais diploma na parede, mas é aquele que é nascido de novo e tem mais fogo no coração para dizer: eu vou participar desse espetáculo um dia. Deus está te dando uma pedrinha branca com nome que somente você sabe. Talvez essa humanidade, essa cidade está conhecendo você,
apenas pelos pecados que você cometeu. Talvez estão conhecendo você apenas pelas falhas que você cometeu. Às vezes essa terra e essa cidade está conhecendo você apenas pelos erros e pelos tropeços. Jesus está dizendo: fica tranquilo, quem entra no espetáculo do céu não entra com o nome que é conhecido na terra. Quem entra nesse espetáculo do céu é conhecido com o nome que eu te dou. E para quem ainda não é amado por pai, o pai do céu está te dizendo: muda o teu nome para filho. Para quem não é amado na terra, o pai está dizendo: muda o teu nome para amado na terra. Para quem você acha que não tem solução, eu estou pregando um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, e Ele é capaz de te dar um novo nome, e você não fica mais preocupado, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas conforme o Espírito. Eu venho te trazer uma boa nova. O espetáculo já está pronto, a arena já está preparada, os anjos já estão a postos, o dono já está no trono, o Espírito Santo está pronto, todo o céu está preparado, mas falta o representante do reino. E eu quero te trazer uma palavra. Talvez esse culto nem vai terminar. Em nome de Jesus a trombeta vai tocar e a gente vai se encontrar no maior espetáculo que essa humanidade não previu, e quem crê glorifica o nome de Jesus. Oh glória, aleluia, oh glória. Mas não é nada de graça, irmão. Aleluia. A Bíblia diz que o céu é conquistado por esforço. Para o inferno você não precisa ir para lá não. Fazer esforço? Nada, é só esperar. Eu quero te trazer uma palavra pastoral nessa noite. E eu quero falar sobre 4 marcas de um crente de atitude, de um adolescente de atitude. Eu comecei falando de Pérgamo porque a informação pode confundir. E nessa época de tanta informação, aprenda, mas continua crente. Cresça, mas continue chorando quando você ora. Seja o mais rígido e imponente na sua profissão, mas não se esqueça que como é bom a gente se derreter na presença do dono da nossa alma. 4 marcas. Primeira marca: quem vai participar e ter uma pedra branca nas suas mãos tem a sua personalidade firmada em Deus, porque reconhece o processo que foi feito para chegar até aqui. A pior coisa são crentes vazios, que não têm caráter de convicção da fé, e aquilo que a gente não compra, a gente não vende. São crentes que não sentem a vontade de defender o alicerce da fé. Por que você é crente? Eu sou crente por causa disso. Por causa que a Bíblia diz assim. A Bíblia nos orienta sobre isso. E essa quantidade de informação na mente dos nossos adolescentes vai fazendo com que a gente ache de que tudo na nossa mente diuturnamente tem que ser reciclado. Vai passando pelo saber, do saber vai passando para o ser, do ser passa para o estar. Logo você pergunta para um adolescente ou para um jovem, para qualquer um: e aí, o que você é? Não sei. Vocês sabem do que eu estou falando. E eu falando com Deus, Deus me lembrou de passagens para lembrar do peso do processo, para que hoje você estivesse sentado aqui. Eu quero te lembrar nessa noite que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1 verso 18, disse que não foi com coisas corruptíveis desse mundo, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com sangue puro vertido na cruz do Calvário.
Antes de você estar aqui nesse dia, houve um outro dia. Antes de você se arrumar no entardecer de um domingo, teve outro entardecer, que enquanto você botava roupas bonitas para vir à igreja, um homem inocente se vestiu de puro sangue carmesim, e quando você vestia a sua roupa para vir, enquanto você vinha para a igreja, Jesus estava indo para o madeiro. Crente de atitude sabe que não está mais à venda. Crente de atitude sabe o preço que foi pago para chegar até aqui. E justamente esse é o nosso combustível. Não somente de firmar a estaca da nossa identidade, mas a certeza para saber que se a gente chegou até aqui, a gente não vai arredar o pé mais não, irmão. Pelo amor de Deus, escute o Espírito Santo falar através da minha boca nessa noite. Se chegou até aqui com esse casamento, vai até o fim. Se chegou até aqui cuidando desse menino, vai até o fim. Se chegou até agora com essa crise, vai até o fim. O sol vai raiar, a tempestade vai passar, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós somos assembleanos. Nós nos criamos cantando hinos que revigoram a nossa fé. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Aleluia! Eu tenho que te pedir que a obra avança. Eu tenho que te lembrar que tem congregação sendo construída. Eu tenho que te lembrar que tem campo expandindo para o estado de São Paulo, e Deus vai dar mais tenda para a gente alargar a estaca. Eu quero te lembrar que daqui a alguns dias lá no Manaim vai ter um monte de demônio correndo de vergonha da gente, porque tem gente jejuando e orando, querendo que algo aconteça e que vidas sejam libertas. A gente não vai arredar o pé, é daqui até quando o Espírito Santo falar conosco. Eu quero te lembrar que o pior já passou. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vai dizendo o seguinte: Cristo vos vivificou, estando cambaleando nas suas incertezas? Não, estando mortos nas suas ofensas e nos seus delitos. A palavra morto é necros. A palavra necros vai falando já de um estado de putrefação. Está falando de um estágio avançado de decomposição, aonde você pode chamar o médico mais top do mundo. Ele vai olhar e vai dizer: está podre, fede. Se alguém conhece sobre os estados da morte, os estágios da morte, nós temos a rigidez cadavérica, o estado pós-mortes, o início da putrefação. A carta de Paulo aos Efésios não vai falando de alguém que está dando paradas respiratórias, está falando de alguém que já está fedendo, que não presta para nada. E não é fedor de gente vindo, porque a gente passa perfume, quando a gente passa, fala tem gente vindo porque passou ontem um cheiro de perfume. Não é perfume não, irmão, é fedor. Passa o primeiro médico e fala: eu não vou manchar minha reputação tentando ressuscitar um cara que está podre. Passa um segundo médico e fala: eu não vou manchar minha reputação tentando ressuscitar um cara que está podre. E mal sabe que muitos dos que eu estou falando aqui, eu estou falando é da sua vida nessa ilustração. Porque tem muitos aqui que vieram mortos em ofensas, delitos e pecados, fedendo o cheiro da morte. Passou o parente, olhou e falou assim: não dou mais visão para esse cara, está morto, está fedendo, não vou mais investir. Quanto adolescente que talvez acha que está perdido, passou o pai e a mãe e falou assim: não vou mais investir em você. O patrão olhou para você e falou assim: não vou mais investir em você. Aí chegou o médico dos médicos, olhou para tu,
Doutor Jesus, já veio especialista da Europa, da Ásia, da América. O que eles disseram? Que está fedendo. É desse tipinho que eu gosto. O senhor gosta de mexer em gente fedida? Não, eu gosto de mexer em gente que não dá valor. Para mim vai dar bom. Você, quando entrou nessa igreja, você não entrou numa igreja preocupada apenas com os seus bens. Você entrou numa igreja preocupada com a sua alma, porque o Espírito Santo usa a gente, que quando ninguém dá capacidade, eu creio num Deus que pode tirar um mendigo ali da rua e fazer o maior pregador de Quirinópolis. Eu creio num Deus que pode ir lá naquela prostituição na saída para Caçu e fazer a próxima regente do conjunto. Eu creio no que Deus é capaz de fazer, porque igreja que tem identidade, ela não tem vergonha de dizer: se Jesus pagou um preço tão alto para me tirar a podridão e me trazer até aqui, se eu fui o primeiro e ele foi o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo, tem o oitavo. Eu quero te trazer uma palavra, e o Espírito Santo me dirigir também para aquele que está me ouvindo pela internet. Escuta o que eu estou te falando aqui de Quirinópolis, Goiás. Tira essa gilete do teu punho agora, em nome de Jesus, porque tem jeito ainda para o teu futuro. E para de ouvir lorota do que está escutando aí, que você escutou na cozinha da sua casa escondido. Eu repreendo esse espírito de morte na autoridade e no poder do sangue de Jesus. Mas não adianta, pastor. Pode até mudar o nome, a fofoca fica. Pode até mudar o nome, a sentença fica. E o povo pode até não comentar na frente, mas quando a gente vira as costas, dá aquele cutucão. Aí Paulo chega e escreve para você Colossenses 2:14. A cédula que estava emitida em nosso desfavor, ela foi anulada. De que forma? Quando foi cravada na cruz do Calvário. Segunda marca de um adolescente de atitude: sabe que a nossa atitude demonstra o peso que damos pelo caminho que nos é proposto. Deus é bom, amém. Deus faz, glória a Deus. Deus nos ajuda, aleluia. Deus abre portas, glória a Deus. Deus abre brechas, aleluia. Deus, Ele é o dono, eu creio. Mas Deus é o dono, mas enquanto você ficar deitado na sua cama, no seu conforto de vitimismo, não vai. Eu fico preocupado com namoro sem propósito, com namoro sem força de vontade, com namoro sem visão, com namoro sem a presença de Deus. É um abismo que chama outro abismo. Pastor, ora por mim, porque eu preciso de uma porta de emprego. Eu vou orar, Deus vai abrir a porta de emprego para ti. Mas eu vou orar, irmão, e eu vou tocar o teu telefone 6:30 da manhã, porque o óbvio que eu espero é que 6:30 tu já esteja com café tomado, uma roupa passada, orando com a pastinha debaixo do braço, esperando que uma porta vai abrir, mas você vai entregar seu currículo. É atitude, pastor. Aleluia. Eu vou orar e o céu vai abrir. Senhor, está aqui essa pasta cheia de currículo. Eu vou orar. Não, os caras querem dormir até meio-dia. Os jovens querem namorar, mas não sabem nem fritar um ovo. É ou não é? Ah, isso é coisa do passado. Minha irmã, em vez de ficar olhando dancinha no TikTok, vai aprender a fazer uma barra de uma calça. Vai, irmão, não dói. De vez em quando toma umas agulhadas no dedo, mas é bom. É bom. Não é não? Ah,
Se botar um rodo na frente de um crente, o cara assusta. Irmão, não mata lavar banheiro, não. Não mata, estou vivo até hoje. Irmão, não tem coisa melhor do que servir na igreja local. Sabia que Deus já fez, eu pastoreei a igreja, e sabia que uma vez eu peguei e fiz uma escala. Peguei os irmãos que cantam, os irmãos que pregam, os irmãos que adoram. Pastor, peguei os irmãos que era líder e fiz uma escala para lavar a igreja. E marquei e falei assim: agora todo mundo, você canta, que bom que você canta. Então você agora está com a unção do rodo. Você ora, então agora eu vou te dar 5 litros de que boa. E quando a escola dominical acabava, aparecia na igreja e a gente lavava e o culto começava. Uma vez Charles Spurgeon estava dirigindo um culto. Quando ele estava dirigindo, cutucou o terno, chegou um bilhetinho, uma mocinha pegou e falou assim: pastor, eu quero cantar para Jesus. Ele pegou o bilhete, rasgou, colocou no lixo e continuou pregando, o culto rodando. O culto rodando, chegou de novo, puxou o paletó, um novo bilhetinho, a mesma menina: pastor, eu quero cantar para Jesus. Ele pegou o bilhetinho, jogou no lixo, continuou o culto. Mais para frente, um novo puxão no paletó. Ele já sabia, deve ser a menininha do bilhetinho. Era ela, o mesmo bilhetinho, a mesma frase, a mesma letra trêmula. E a menina já estava nervosa no banco. Ele abriu o bilhete e estava a mesma coisa escrita: pastor, eu quero cantar para Jesus. Ele esperou o culto acabar. Depois que a igreja deu a bênção apostólica, a igreja esvaziou. A menina estava próxima ao púlpito. Ele cedeu o púlpito para ela, sentou no primeiro banco e falou assim: canta, menina. Ele pegou e falou assim: que loucura é essa, pastor? Ele falou assim: canta, estou te dando oportunidade para cantar. Ela pegou e falou assim: pastor, agora eu não quero mais. O povo já foi embora, eu estou sozinho aqui na igreja, eu não quero cantar mais. Ele falou: então os seus 3 bilhetes eram uma mentira, porque eu não te dei oportunidade para cantar para público, eu estou te dando uma oportunidade para cantar para Jesus. Lavar banheiro também é adoração. Lavar a cozinha também é adoração. Cortar cebola também é adoração. Fazer pamonha também é adoração. Tirar pó de cadeira também é adoração. Manter o pátio limpo também é adoração. Ajudar a mãe em casa com os afazeres é adoração. Manter a sua casa organizada é adoração. Caçar um serviço para ajudar na despesa familiar se a renda aperta também é adoração. Sabe por quê? Porque crente que é cheio do Espírito Santo, ele não é levado por ficar parado. Se crente fosse parado, o evangelho também fosse parado. Se o evangelho fosse parado, aquele que o anunciou também fosse parado. Se Jesus fosse parado, não teria cruz. Se não tivesse cruz, não teria via dolorosa. Se não tivesse via dolorosa, não teria julgamento. Se não tivesse julgamento, não teria pressão no Getsemane. Se não tivesse Getsemane, não teria palavra. Se não tivesse palavra, não teria promessa. Se não tivesse promessa, não teria redenção. Se não tivesse redenção, continuaria o pecado e a gente não estaria aqui. Mas quem é cheio do Espírito Santo tem palavra, tem atitude, tem promessa, tem Jesus, tem Calvário e tem a certeza de que tudo que você faz glorifica a Deus. Sabe que a nossa atitude demonstra o caminho pelo que trilhamos? Nós sabemos, Filipenses capítulo 2, versículo 13 fala que é do Senhor tanto querer como efetuar. Ele sabe o que está fazendo, mas a gente precisa demonstrar interesse. Interesse. Quem está entendendo, diga amém. Pelo amor de Deus. Marcos capítulo 5 fala de uma mulher ex-rica. Fala de uma mulher ex-influente, mas fala de uma mulher que está doente. E ela não teve por nenhuma usurpação de expor a sua vergonha. E ela teve um pensamento, esse pensamento virou uma atitude, essa atitude virou um hábito, esse hábito virou um milagre. Se eu somente tocar em suas vestes, eu vou ser curada. Veja, irmãos, que essa atitude foi para ela ter certeza pelo fim ao qual ela estava se expondo. Já que é para ir, vamos de cabeça.
Já que é para correr o risco, vamos de cabeça. Se não der certo, eu já estou envergonhada, eu já estou pobre, eu já estou desmanzelada, um a mais falando a mim, um a menos, mas se der certo, essa hemorragia vai acabar hoje, não é? Agora veja que a atitude demonstra muito, porque nem os discípulos souberam entender o posicionamento dessa mulher. Jesus olha e fala assim: opa, quem me tocou? Viu o sarcasmo dos discípulos, irmãos? Senhor, pelo amor de Deus, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor ainda está perguntando quem te tocou. Eu não estou te perguntando quem me esbarrou, eu estou te perguntando quem me tocou. Porque na igreja entra culto, sai culto, começa a ceia, termina a ceia, tem um monte de gente esbarrando em Jesus. Mas a pessoa que vai para o céu não é a que esbarra, é a que toca em Jesus pela fé. Você está 20 anos orando pelo seu marido, ora 21, mas diz: hoje ele vem para Jesus. É a gente vir para o culto no exercício da fé: hoje vai dar certo, hoje vai ser melhor, amanhã vai ser melhor do que hoje, e depois de amanhã vai ser melhor que amanhã, e a coisa vai dar certo. E a gente, irmão, a gente tem que crer num Deus que é provedor, e que as coisas se manifestam, e que as circunstâncias se manifestam através daquilo que está acontecendo. Pelo amor de Deus, reage aí. Ah, eu vou sair desse consultório. A senhora vai fazer o que fraca desse jeito? Vou para o meio da multidão. Mas o que tem lá no meio da multidão? Tem algum remédio diferente? Não, tem o dono de todas as coisas. E o que você vai fazer? Eu vou tentar tocar nele. Não, mas você está imunda, eu só quero tocar nele. Mas e a vergonha que você vai passar? Eu tenho duas chances: ou eu passo a vergonha de ser esculachada, ou eu tenho a honra de ser curada. Eu vou tocar nele. Quem me tocou? Aleluia! Ah, eu gosto muito desse, presta atenção, que eu estou acabando. João capítulo 5 fala de um paralítico no tanque de Betesda. Presta atenção, quem aqui já ouviu a pregação do tanque de Betesda no mínimo umas 10 vezes? Todos crentes aqui. Cadê a Giovani? Giovani não está, né? Eu ia falar um negócio da Giovani, deixa. Cadê? Todo mundo já ouviu. A Bíblia diz que Jesus tem toda a autoridade para curar. Quem crê que Jesus tem toda a autoridade para curar, diga amém. Jesus tem autoridade para curar, tanto de perto quanto de longe, diga glória a Deus. Mas mesmo assim, Jesus estava numa região que se concentrava gente doente, e ele ainda chega para um cara doente, olha para ele e fala: quer ser curado? Parece algo desconexo, parece algo desencaixado. Mas olha só, Jesus não quer saber da condição física, que Jesus tem todo o poder para fazer. Jesus quer saber da condição mental, de ele se entender que ele está numa nova vida. Essa palavra no grego, dele se perguntar, quer e ser, ela é uma palavra no grego telo, que quer dizer o seguinte: você aceita ser curado? Porque tem gente que prefere ficar acorrentado nas cadeias do vitimismo, porque sabe que se Jesus curar, vai ter que tomar uma iniciativa diferente na vida, e não vai mais ter desculpa para fazer algo diferente. Aleluia. Terceira marca: nós entendemos que o mundo está cheio de informação e conhecimento, mas eu não quero ser conhecido por quem sabe se perder, eu quero ser conhecido por quem soube me achar. Nós estamos numa área de muito conhecimento. Paulo estava na cidade de Filipos, pregando a palavra de Deus. Estava com Silas andando pela cidade, e tinha uma mulherzinha que olhava para ele assim, ó: vai passando 2 homens de Deus. Aí Paulo passava de novo: olha aí que está passando 2 homens de Deus. Aí Paulo passava de novo: olha aí que está passando 2 homens de Deus. Paulo se irritou com isso, porque a mulher era endemoniada. E quem tem visão do céu não se comove por elogio qualquer.
Quer dizer então que você está escravo de curtida? Quer dizer então que você está escravo de compartilhamento? Quer dizer então que você está escravo de popularidade? Se para Deus usar, Deus consideraria a impopularidade, Paulo não teria se incomodado com uma endemoniada elogiando. Eu não estou preocupado em ser validado por curtidas alheias. Eu estou preocupado se o meu nome está no livro da vida. E para o nosso nome estar no livro da vida, a gente vai ter que perder a amizade, a gente vai ter que cortar conversa, a gente vai ter que fechar a porta da nossa casa para muita gente, a gente tem que parar de convidar muita gente, a gente tem que parar de continuar a conversa no WhatsApp com muita gente, a gente tem que parar de se importar com curtida de gente alheia, a gente tem que parar de ficar preocupado com alcance, em que esse alcance não é usado para propagar nossa essência de ser propagador do evangelho. Eu não sou preocupado com curtidas de muitos que sabem se perder. Eu sou preocupado se Jesus está olhando para mim e dizendo: pode continuar que eu estou contigo, pode continuar que eu vou te ajudar, fica firme que eu vou te dar orientação. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, Deus sempre dá um jeitinho. Obreiros, Deus sempre dá um jeitinho. Pastor, Deus sempre dá um jeitinho. Pastor Célio, na igreja que eu pastoreava tinha uma geladeira. Eu acho que quem comprou aquela geladeira foi Daniel Berg para a minha congregação. Era uma geladeira antiga que dava mais gasto de energia do que benefício gelando. Olha aqui para mim. E eu não tinha dinheiro no caixa, não tinha recurso, mas era necessário. Comecei a comprar copos de água para servir púlpito, servir os novos convertidos e discipular o povo, mas não tinha dinheiro para nada. Eu peguei, acabou a escola dominical dos meus vícios, eu olhei e falei assim: pastor, o senhor tem duas alternativas. Ou o senhor gasta um dinheiro com um técnico para tentar consertar essa geladeira e reavivar ela, ou o senhor gasta para um carroceiro pegar isso aqui, tacar fogo e botar no mato. Porque não tem mais jeito, pastor. Eu esperei todo mundo sair da igreja. A geladeira é aquelas prosdóximo, sabe? Aquelas prosdóximo pequenininhas assim. Eu abracei a geladeira, literalmente, pastor Célio. Eu abracei a geladeira, coloquei, deitei a minha cabeça na geladeira e falei assim: ó Jesus, o Senhor é o dono da obra. Eu estou começando agora. Eu não tenho jeito nem de fazer um carnê agora no meu nome, um crediário, mas o Senhor é o dono da obra. Deixa eu te fazer um pedido: dá uma geladeira nova para nós. Isso foi num domingo de manhã na escola dominical. Que dia que foi? Que dia que foi? Domingo de manhã. Quarta-feira eu tinha uma reunião com um amigo meu, arquiteto, para a gente discutir a fachada da igreja. Fui lá. Estou lá na quarta-feira, sentado num banco de uma praça. Tem uma praça bonita na frente da igreja. Eu sentado com o arquiteto, discutindo engenharia e tal. Passa um caminhão de uma loja de imóveis muito famosa no Mato Grosso. E eles encostam na frente da igreja. O motorista pega uma nota, olha para mim, olha para a igreja. Olha para mim, olha para a igreja, olha para mim. O arquiteto, amigo meu, pegou e falou assim: ó, andou gastando, é? Eu ainda dei risada e falei assim: irmão, só se for oferta. O motorista desceu e falou assim: o senhor é Diego Rupental? Eu falei: se é para receber, é. Se é para pagar, não. Ele falou assim: o senhor que é o pastor dessa igreja? Eu falei: sim, tem uma entrega para o senhor. Eu pensei, porque eu sou... Irmão, deixa eu colocar para vocês, deixa eu abrir para vocês a cabeça de um pastor. A cabeça de um pastor são 60 mil computadores funcionando ao mesmo tempo. Então a gente quase que fica com o olho piscando no culto assim, porque a nossa cabeça viaja 360 pensando em 423 coisas ao mesmo tempo. E eu já pensei, fiquei apavorado. Meu Deus do céu, comprei um negócio enganado, emiti o boleto, agora a Débora vai me matar. Ele pegou e falou o seguinte: não, mas por favor, deixa eu fazer a entrega, pelo menos eu tenho que entregar. Eu falei: então entrega, está no nome da igreja. Irmão, uma geladeira novinha, zero, oferta anônima, está até hoje lá. Eu fui contar para um irmão, e contei para o irmão: irmão, Deus me deu uma geladeira.
Irmão, a geladeira, ela é branquinha, bonitinha, gela, chega a talhar. E aí eu comecei a fazer festa na igreja e metia refrigerante lá. Eu nem gosto muito de coca, os irmãos que me conhecem sabem. E aí eu pegava e colocava lá e o negócio acontecia. E as festas dos crentes bombavam, porque crente gosta de fazer festa e comer. E aí o negócio começou a acontecer. Eu contei para um irmão. Esse irmão, a mãe dele estava recebendo auxílio doença e a máquina de lavar tinha há 6 meses estragado. Ela não podia comprar outra máquina. Ele chegou em casa e falou assim: mãe do céu, eu tenho que te contar o que o Diego me contou. E ele contou na hora, 11 horas da noite. Ela chegou na máquina de lavar, abraçou a máquina de lavar e falou: Senhor, o meu Deus é o mesmo Deus do pastor Diego ali do bairro de cima. No outro dia, uma irmã dela apareceu de visita surpresa, morava em Rondônia, estava fazendo exame em Goiânia, decidiu mudar a rota, passar por Barra do Garças para poder lavar roupa. Abriu a mala e falou assim: minha irmã, por favor, deixa eu lavar roupa para poder renovar a mala. Ela falou assim: minha irmã, me desculpa, faz 6 meses que eu estou lavando a roupa na mão, porque a minha máquina quebrou e eu não tenho dinheiro para consertar. O cunhado dela pegou e falou assim: agora eu entendi. Ela pegou e falou assim: entendi o quê? Por que Deus fez eu virar a rota? Vamos lá no centro, porque Deus mandou comprar uma máquina de lavar 0 para ti. Levanta a sua mão que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quem tem identidade não tem medo de crer. 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 Não se preocupa, teu banco na faculdade está reservado, não se preocupa. O teu emprego está guardado, não se preocupa. A tua dispensa vai ser guardada, não se preocupa. O teu casamento vai ser guardado, não se preocupa. A festa de 15 anos vai dar certo, não se preocupa. Deus vai dar o carro, não se preocupa. Você vai trabalhar e Deus vai abrir a porta. Você vai trabalhar e Deus vai dar. Você vai trabalhar e Deus vai te ajudar. Você vai trabalhar e Deus vai renovar a força. Você vai trabalhar e Deus vai mandar cliente. E eu já estou vendo crente dando glória. Eu já estou vendo dando glória. Porque o Deus do Diego da geladeira e o Deus da irmã Eliene da máquina de lavar é o Deus dos crentes da Assembleia de Deus Missão Atitude, que não fica devendo nada para ninguém. O provedor está na casa, o provedor está na casa, o provedor está na casa. Fica tranquilo, Deus vai cuidar dos nossos filhos nas escolas. Fica tranquilo, Deus vai cuidar do nosso emprego. Deus vai cuidar do teu marido, Deus vai cuidar da tua esposa. Fica tranquilo, Deus cuida dos de perto, Deus cuida dos de longe. Deus cuida dos de perto, Deus cuida dos de longe. Deus cuida, Deus abre porta, Deus faz caminho. Deus só quer saber da tua atitude, Deus só quer saber do teu posicionamento, Deus só quer saber da tua posição. Deus só quer saber como que você está, como que está a tua situação. Eu estou ministrando aqui porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu estou ministrando porque eu já fui colocado na prensa e por 3 anos eu vivi o sobrenatural. E eu quero te dizer: o céu é real e o Senhor escuta. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Posiciona que Deus faz. É isso que a gente precisa fazer, pastor. A direção está na cabeça e no coração do Senhor. Posiciona que Deus faz. Posiciona que Deus faz. Posiciona que Deus faz. Último lugar, eu entendo que há tempo para tudo, mas eu tenho que saber prioridades e colocar as coisas no lugar certo.
Tem mais uma situação. E eu já quero. Pode orar? Tem mais uma situação e eu vou orar. Jesus estava ensinando o povo. Mateus capítulo 14. Os discípulos ficam preocupados que está ficando tarde, o povo está com fome. Jesus despede o povo para cada um caçar o que comer. Jesus olha para ele e fala assim: dá vocês de comer. Porque tinha discípulo que era originário da região. Dá teu jeito. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: ó, Jesus, aqui a gente não tem nada, a não ser poucos pães e alguns peixinhos. Deixa eu destruir um pouco a sua imagem de ilustração da escola dominical. Porque tem umas ilustrações da escola dominical que quando fala 5 pães e 2 peixinhos, bota uns pirarucu de 100 quilos na foto. E 1 tonelada de pão, né? Uns pão enorme. Esses 5 pães e 2 peixinhos é um lanche comum até hoje em Israel. É um pão sem fermento, mais ou menos do tamanho da palma da minha mão, e sardinhas pequenininhas. Então eu estou falando de um sanduíche comum de uma criança que vai para a escola rabínica com 12 anos. Agora tu imagina 5.000 pessoas com um sanduichinho. Os discípulos chegou para Jesus e falou assim: ó, Jesus, a única coisa que a gente tem é a merenda de uma criança. O que Jesus diz? Acomoda o povo. Os discípulos acomodou. E Jesus não mandou distribuir. Jesus mandou primeiro entregar para ele. E quando Jesus deu graças, distribuiu. Todo mundo comeu. E ainda sobrou 12 cestos. Olha para mim. Quem está olhando para mim, diga amém. Coloca as coisas no seu devido lugar. Sabe por que você está sofrendo igual parto de jegue? Porque você quer ocupar o papel de Jesus. O nosso papel não é multiplicar, o nosso papel é acomodar o povo. Fica tranquilo que Jesus vai fazer. Fica tranquilo que Jesus vai fazer. Fica tranquilo que Jesus vai fazer. Pode sentar, fica à vontade, Jesus está ali fazendo. Não, pode sentar, fica à vontade. Não, senta, fica acomoda, se acomoda que Jesus está fazendo. Não, pode ficar tranquilo. E deu para Jesus, e Jesus dando graças, porque antes de qualquer coisa, quer que dê certo, entrega na mão de Jesus primeiro. Nós estamos com tanta ansiedade que queremos inverter os passos. A gente quer que Jesus dê desculpa para o povo, enquanto a gente quer fazer multiplicar a coisa. E a coisa não vai acontecer. Então se coloque na posição. A sua função não é fazer um milagre, a sua função é clamar para o dono do milagre até a porta abrir. Senhor, em nome de Jesus eu creio. Senhor, em nome de Jesus eu creio. Senhor, em nome de Jesus eu creio. Senhor, é mais uma madrugada na tua presença. Eu creio que hoje o Senhor pode fazer o sobrenatural. Senhor, eu te entrego a minha semana nas tuas mãos. Faz algo extraordinário. Senhor, é mais uma semana que está começando. Se o Senhor não for, eu não vou. Senhor, é tu primeiro. Senhor, é tu primeiro. Senhor, é tu primeiro. Eu coloco nas tuas mãos. É assim que a coisa vai andar. Quando você parar de inverter os papéis, Jesus vai ver e falar assim: agora que você sabe que você só tem que dar paz para o povo, deixa que enquanto você acomoda o povo eu multiplico e todo mundo fica. Mas enquanto eu estiver trabalhando não vai sobrar nada para mim. Fica tranquilo que Deus não fica devendo nada para ninguém. Enquanto você trabalha, Deus deixa cesto sobejar para você ficar farto. E por último, essa é uma das primeiras passagens que eu comecei a pregar 25 anos atrás. Tá lá o Pedrão lavando rede, experiente na pesca, mas não pegou nada. Chega Jesus e ainda olha e fala assim: ei Pedrão, pegou nada não? O que você quer, Jesus? Tô aziado. Vai, sei lá, dá uma volta. Tô lavando a rede, tô com vergonha. Aí Jesus fala o seguinte: volta e lança a rede do outro lado. Mas pescador experiente que lavar rede dá trabalho pra caramba, irmão. Lavar rede dá trabalho. Quem lava rede uma vez não pesca no mesmo turno, só vai pescar no turno seguinte. Mas Pedro fala uma das palavras mais poderosas que eu agarrei como textuário da minha vida. A Bíblia diz que ele olha para Jesus e fala: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Pedro lançou a rede na água de novo? Não.
Pedro lançou a rede na palavra. Porque o mar não muda sua natureza, continua sendo mar. Agora, quem deposita a sua força na palavra, ele pode transformar o que ele quiser, aonde ele quiser. Você não entendeu porque eu estou profetizando aqui que quem lança a rede no mar vai ficar frustrado apenas com o que o mar pode dar. Mas quem lança a sua vida na palavra, ele tem poder de transformar. Ele vai, a partir do ano de 2026, e através desse culto, aquele ambiente de tristeza vai se tornar ambiente de alegria, aquele ambiente de doença vai ser ambiente de alegria, aquele lugar de luto vai se transformar em lugar de festa, aquela falta de comunhão será quebrada, aonde o inimigo tinha poder e autoridade sobre aquele território será caído por terra em nome de Jesus, porque a gente não está lançando palavra num mar qualquer em que o vento leva, a gente está lançando uma palavra debaixo da autoridade da palavra de Deus.